Olá, que Deus abençoe a todos. Sempre uma alegria estar falando da palavra de Deus. E como nós vivemos num tempo de pandemia, um tempo de recolhimento difícil, né? Quarentena, a gente está muito atento para aquela promessa que Jesus fez que ele voltaria. Nós sabemos que Jesus veio a primeira vez como Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele subiu ao matadouro, como ovelha muda, ele foi tosquiado pelos seus tosquiadores, não abriu sua boca. Então ele veio para se entregar como servo. Mas a volta de Jesus vai ser como o leão da tribo de Judá. Nós sabemos que ele veio para julgar. Na volta dele, Deus vai derramar a ira dele. Nós sabemos que são situações assim muito complexas, né? E eu queria falar nessa oportunidade sobre algumas coisas que Jesus falou que iria acontecer para determinar a volta dele, sinais. E como João viu esses sinais no livro de Apocalipse, quando João recebeu a revelação. E como nós estamos vendo isso? Então são três aspectos, né? Primeiro nós vamos pegar Mateus 24, tem outros capítulos que Jesus fala também, mas eu acho que Mateus 24 é o principal. Depois nós vamos entrar em Apocalipse 6, vamos falar dos quatro cavaleiros do Apocalipse, que vêm para cumprir o propósito de Deus, que é derramar a ira mesmo. E depois nós vamos ver como é que nós estamos vivendo essa realidade, para a gente se encaixar dentro dela, né? Então, primeiro nós vamos ler Mateus 24, quando Jesus passa com os seus discípulos na frente do templo, né? O templo em Jerusalém. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. E depois eles vão até o Monte das Oliveiras, e aí os discípulos perguntam quando vai acontecer isso, né? Do templo ser destruído, né? Depois eles perguntam que sinais nós vamos ter para a tua vinda. Olha que interessante, né? E depois eles perguntam quando vai ser o final dos tempos, né? Então Jesus responde essas perguntas. Eu quero enfatizar 5 aspectos que Jesus fala sobre a volta dele. Então vamos ler Mateus 24, verso 4. E Jesus respondeu às perguntas dos discípulos, né? Vede que ninguém vos engane. A primeira palavra é engano. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus fala que nesse período, quer dizer, já existe isso, né? Mas esse período vai acentuar falsos cristos, quer dizer, pessoas ungidas, até fazendo milagres, né? E falsos profetas que vão distorcer o evangelho, vão levar o evangelho da maneira que agrade as pessoas, da maneira que ele interpreta, né? Então esse é o primeiro sinal que Jesus disse que iria acontecer. Depois tem outros sinais. No verso 6 diz, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então ele está falando que vão existir muitos conflitos, inclusive entre as nações, entre o mesmo povo. No verso 7, ele diz, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos. E Jesus conclui essas primeiras profecias dizendo, porém tudo isso é o princípio das dores. Quer dizer, essa é a fase que nós estamos vivendo, os princípios das dores. Só que essas dores, o termo dores, ele tem uma conotação de dores de parto. O apóstolo Paulo fala isso, né? Então, são dores que cada vez vai intensificando mais
em períodos mais curtos. E, por exemplo, aqui, vamos pegar, Jesus fala de terremotos, né? Então, sempre teve terremotos. Teve o terremoto em Pompeia, logo após a vinda de Cristo, né? E nós vamos ter sempre. Só o que tem acontecido? Ultimamente tem intensificado cada vez mais os terremotos, ao ponto de nós chegarmos no pior de todos os terremotos. Em 2004, nós tivemos o tsunami, né, que é um terremoto submarino, né, no centro do mar, e ele leva as águas para invadir o continente, a Terra, né? Então, nesse terremoto, ou nesse tsunami, houve 227 mil mortes. Então, imagina só. Então, veja, as dores estão intensificando. Existe um vulcão nos Estados Unidos que chama Yellowstone, no Parque Yellowstone, né? Que a hora que ele explodir, vai destruir 2/3 dos Estados Unidos. Você pode ver isso, é cientificamente provado, né? E vai afetar o mundo. Existe uma fenda na Califórnia, né, que chama Santo André, em que existe até filmes sobre isso, né? Em que vai dividir a hora que a terra tremer, essa fenda vai abrir e vai dividir uma parte dos Estados Unidos, o mar vai entrar no meio. Então nós temos perspectivas ruins, né? E as coisas estão cada vez intensificando mais. Agora, esses sinais que nós vamos falar sobre falsos cristos, falsos profetas, sobre pestes, sobre fome, né? São sinais assim que vão também intensificando mais. Vamos ler do ponto de vista de João, como João viu em Apocalipse 6. No Apocalipse 6 é onde começa realmente a parte trágica, né? Até o capítulo 5. No capítulo 5, João vê Jesus, o Cordeiro de Deus, como se fosse morto, mas estava vivo, de pé, ressuscitou, aleluia, abrindo o livro. Quem poderia abrir aquele livro? Aquele livro revela o que vai acontecer nos finais dos tempos. E só Jesus podia abrir aquele livro. Ninguém era digno de abrir o livro, né? E é um livro de 7 selos. Então Jesus vai abrindo os 7 selos. Do primeiro ao 5º selos, nós vamos ver que praticamente já aconteceu. Nós estamos nesse momento, né? Então eu vou ler aqui alguns versículos, né, que fala sobre a justiça de Deus, a ira de Deus se manifestando nesse tempo que é o que nós estamos vivendo. Então, Apocalipse 6, verso 1, né? Ouvi um dos 4 seres viventes como se fosse a voz de um trovão dizendo, vem, vem, né? E olhei, diante de mim estava um cavalo branco. Então, o primeiro cavalo, e seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe otorgado uma coroa. E ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Bom, esse cavaleiro branco é muito confundido com a própria pessoa de Jesus. Agora, Jesus vem num cavalo branco, com todos os anjos, com os salvos, né? Ele vem no cavalo branco, mas isso está em Apocalipse 19. Ele é vitorioso, ele é vencedor. Aqui é interessante, foi-lhe otorgado uma coroa, né? Quer dizer, é alguma coisa assim que não era dele, que ele não possuía, né? Nós sabemos que Jesus tem a coroa, né? Coroa de rei, o rei de Israel, né? O nosso rei. Então, esse daqui não pode ser Jesus. Por que não pode ser Jesus? Porque, primeira coisa, os 4 seres viventes dão uma ordem, vem, né? Imagina dar ordem para Jesus, né? Ele é o Senhor da ordem, né? É ele que dá o comando, é ele que dá a autoridade, né? E tem uma versão da Bíblia King James atualizada que diz que Jesus cavalgava, ou melhor, desculpa, o cavalo branco, o cavaleiro cavalgava
altaneiramente, quer dizer, de uma maneira arrogante, que expressa orgulho, altivez, né? Então, esse cavalo branco, para mim, existem outras interpretações, tá bom? Esse cavaleiro branco é a figura do anticristo, né? Aquele que vem para enganar, o espírito de engano, o espírito de religião para enganar as pessoas, né? Como vencedor, mas ele não vencerá. Ele vem como vencedor, mas ele não vencerá. A palavra diz que Deus manda a operação do erro, da confusão, né? A palavra diz que Satanás se transfigura de anjo de luz, né? Então é aquele que engana, né? Agora, o que é o anticristo? O anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, né? Esse é o anticristo. E João diz na sua primeira carta, no capítulo 2, que muitos anticristos já estão se manifestando. Quer dizer, vai vir o principal, aquele que vai ser o mais enganador de todos. Mas já existe anticristos, né? Nós tivemos desde Nero, né, imperador de Roma, né, assumiu a figura do anticristo, até Hitler, né? São pessoas assim. Mas esse que vai vir é pior, porque ele vai enganar a todos, né? Então, a primeira coisa que a gente vai confirmar com aquilo que Jesus falou é que existe, então, esse espírito de engano. Nós precisamos estar atentos com que tipo de evangelho nós estamos recebendo, né? Com milagres que estão sendo feitos, assim, que muitas vezes são sinais, são prodígios de mentiras, né? Nós precisamos estar atentos. Aí vem o segundo cavalo, o segundo cavaleiro, que está no verso 3, que é o cavalo vermelho. Diz assim: e quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, veja, alguém está dando ordem aí, né? E saiu outro cavalo vermelho. E o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Veja, esse cavalo vermelho, ele veio para tirar a paz, né? E como se tira a paz? Através de guerras, guerrilhas, conflitos, né? Crimes, assassinatos que nós vivemos hoje, né? Bala perdida, Rio de Janeiro, tantas coisas, né? Então, hoje as famílias vivem aflitas, né? Nós temos problemas sérios de drogas, de adultérios, de criminalidade, de desemprego. Nossa, veja a situação que nós vivemos. As pessoas sentem pânico, né? Um medo, às vezes até nós temos esses problemas, né? De sentir medo. Então, o cavalo vermelho vem para tirar a paz. É a ira de Deus sendo derramada. Perceba que a ira de Deus já foi derramada na cruz sobre Jesus, quando Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Jesus estava carregando os pecados do mundo, e a ira de Deus, então, caiu sobre Jesus, e ela não vai cair sobre os filhos de Deus, sobre os cristãos, né? Aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que confessam o seu nome, né? Então não vai cair, mas vai cair sobre o mundo. Então nós estamos vendo a falta de paz que existe, né? Então veja que lá em Mateus 24, Jesus fala de guerras, rumores de guerras, né? Tudo isso tirando a paz. Depois vem o terceiro cavalo, que é o preto. O cavalo preto é a ira de Deus se manifestando sobre a terra, trazendo fome. Então veja o que está escrito. Verso 5, Apocalipse 6:5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão. Eu vi uma como que voz no meio dos quatro seres dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiques o azeite, o vinho, né? Então significa que nós estamos falando de provisões, nós estamos falando de escassez, está acabando o alimento, alguns alimentos são tão relevantes, né? Custam caríssimo.
A gente não precisa ver muita coisa, né? Nós temos essa nuvem de gafanhoto que, graças a Deus, não entrou no Brasil, né? Ela ficou na Argentina, mas isso destrói. Na África, Quênia, né? Por exemplo, os gafanhotos destrói uma plantação, são bilhões deles. Eles destroem uma plantação que iria alimentar 35 mil pessoas, aquela plantação que eles destroem, né? Mas não precisa ir muito longe. Eu vi no jornal, essa semana, no jornal Estado de São Paulo, do dia 8/7, em que até o fim de 2020, o número de mortes relacionadas à fome no mundo chegará a 37 mil por dia. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que em função da pandemia, em função da interrupção do trabalho, vai ter menos alimento, em função do desemprego, vai ter menos alimento e muita gente vai morrer de fome. Veja que interessante. Com a pandemia, mais 122 milhões podem entrar na estatística, chegando a mais de 900 milhões de indivíduos em situação de extrema vulnerabilidade, de extrema pobreza. 900 milhões de pessoas, teoricamente, poderiam morrer de fome, né? E esse texto diz que a Organização Internacional do Trabalho diz que 1,6 bilhões dos 2 bilhões de trabalhadores informais serão afetados pela restrição do movimento. E a maioria de países da América Latina, Ásia e África. Então, significa que dos informais, porque muita gente perde o emprego de carteira registradas, eles calculam mais de 300 milhões registrados, né? Então, 1,6 bilhões, quer dizer, quase 2 bilhões de pessoas vão ficar sem desemprego. E aqui, então, nós vamos ver a fome se manifestando. Então, veja como todo esse cenário aqui, do que Jesus falou em Mateus 24 e do que nós temos em Apocalipse 6, veja como isso é realidade, como nós estamos vivendo. Agora, vem o cavalo amarelo. O cavalo amarelo, ele acumula as desgraças dos 3 cavalos anteriores. Aí vai juntar tudo de uma vez. Né? Nós estamos vendo hoje, né? A gente está vendo desemprego, está vendo fome, está vendo pestes, né? Está vendo doenças. Nós estamos vendo situações assim críticas se acumulando, brigas, né? Estamos vivendo hoje os poderes legislativo, judiciário, executivo, brigando entre si, né? Um povo está assustado de ver todas essas coisas. Então, verso 7, Apocalipse 6, 7. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, veja, nós vamos parar no 4º selo, mas se você ler, o 5º selo também já se cumpriu. Tudo isso está se cumprindo, né, nos nossos dias. Abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem, e olhei, eis um cavalo amarelo. Amarelo significa doença, baio, né? Um cavalo baio. E o seu cavaleiro, sendo esse chamado morte, veja, esse cavaleiro já chama morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com pestes e por meio das feras da terra. Então, veja que coisa mais triste a gente pensar nisso, né? Hoje, nós vivemos essa situação quase assim na véspera de ser, aqui diz 25%, né, vai morrer, né, com essas doenças, com tudo isso, né? Quase 2 bilhões de pessoas. Né? Nós vemos lá, de fome pode morrer quase 1 bilhão de pessoas. Né? Então, é um período de muitas epidemias, né? Nós estamos vivendo agora, e isso vai, veja, uma epidemia relativamente pequena perto do que foi a gripe espanhola, em 1918, matou 50 milhões de pessoas. Né? Então, é uma epidemia relativamente pequena. Então, o que nós precisamos entender isso? Que nós vivemos nesse momento, nessa situação. E o que nós precisamos estar atentos? Vigiar. Nós precisamos estar preparados,
para a vinda, para a volta de Jesus Cristo. Num próximo vídeo, se Deus quiser, nós vamos estar falando isso. Como se preparar, né? Como nós estarmos atentos e não deixar essas coisas acontecer, nós sermos afetados por essas coisas. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo.